Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Nortecast. E hoje aqui nós vamos receber o Diego, vamos bater um papo legal. Como declarar o meu imposto de renda? Acredito que vocês aí que estão nos ouvindo, como eu, têm muitas dúvidas de como fazer essa declaração. E está chegando aí o dia final de declaração de imposto de renda e o Diego veio aqui para poder sanar as nossas dúvidas. Seja bem-vindo, Diego. É um prazer te receber aqui. Obrigado, Jamila. É um prazer estar aqui com vocês. Quero dizer que hoje a gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês de imposto de renda. E a gente vai falar quem está obrigado, o MEI que precisa declarar. Então, a gente quer tirar essas dúvidas aí de vocês e desmistificar esse tema, né? A gente vê que muita gente tem dúvida, mas a gente quer mostrar para vocês que isso é algo simples e que tem como fazer, e fazendo tudo certinho, não vai dar problema. Maravilha, Diego. E eu gostaria, Diego, que você se apresentasse para os nossos telespectadores, para vocês saberem e conhecerem um pouquinho de quem é o Diego e todo o know-how que ele tem para poder aí trazer essas informações para a gente. Se apresenta aí, Diego, para o nosso pessoal. Bom, meu nome é Diego, sou CEO da empresa Cássio. Já faço declaração de imposto de renda aí há bastante tempo. Hoje tenho mais de 100 clientes de declaração de imposto de renda. Já consegui restituir aí, já estou na casa aí de quase R$1 milhão em termos de restituição. E tenho a cada ano trabalhado mais para aumentar aí a restituição dos meus clientes. E hoje a gente está aqui justamente para falar sobre isso, né? Como que vocês conseguem aumentar a restituição? Como que consegue planejar a declaração? Então, a gente quer entrar nesses pontos e melhorar ainda mais a restituição das pessoas que estão nos ouvindo aqui. Eu me formei no ITEPAC, lá no ano de 2013. Eu vim de uma família de contadores, então eu já trabalho com contabilidade tem muito tempo. Meu pai é contador, minha mãe é contadora, e nós da Acácio somos um grupo familiar, né? Nós somos 4 sócios, e é eu, meu pai, minha mãe e minha tia. Então, a gente está sempre trabalhando em família, né? E a gente acredita que a maioria das empresas também sejam assim, né? Sim. O Brasil ele tem uma presença muito grande de grupos familiares. Muito bem. E eu também sou vice-presidente de desenvolvimento profissional do CRC, né? Então, eu fico à frente dessa parte de cursos, de capacitações aí do nosso conselho. Maravilha. Então, pessoal, aqui já deu para saber que know-how não falta aqui para o Diego, né? Informações não faltam. Então, vamos começar, Diego. Eu gostaria de saber quem são as pessoas que devem declarar um imposto de renda. Geralmente tem essa dúvidazinha, né, que fica na nossa cabeça. Eu devo declarar? Eu não devo? Eu faço, não faço? Até porque saiu uma lei, né, do governo federal que pessoas acima de 2 salários mínimos devem declarar o imposto de renda. E aí, como é que ficou isso? Boa pergunta, né? Hoje, a IN 2134, ela traz lá quem está obrigado, e ela vai começar com 28.559 mil por ano, né? Todas essas pessoas que, ao ferirem rendimentos tributáveis, estão obrigados a declarar. Se você tiver recebido rendimentos isentos acima de 40 mil, também está obrigado a declarar. E quem tem bens e direitos acima de 300 mil, tá? Trazendo aí para o bom e velho português, né? Porque está bem contábil aí para vocês. O que é o rendimento isento? Vamos supor que você tem uma poupança e você tem lá R$1 milhão na poupança, e durante o ano você oferir uma rentabilidade lá de mais de 40 mil reais. Só o fato de você ter ganhado esses mais de 40 mil, isso já torna obrigatório você a fazer imposto de renda. Sobre os bens acima de 300 mil, isso aqui tudo é custo de aquisição. Então, vamos supor que eu dei uma SW4, coloquei no nome do meu filho diretamente, e ele não tem renda, mas agora ele tem um carro que custa mais de 300 mil. Ele também está obrigado a fazer declaração de imposto de renda. Interessante. E casa, moto, essas coisas, tudo entra? Tudo entra, tá? Então, aqui vai ser o conglomerado dos bens, é a soma de tudo, certo? Sim. Eletrônicos entram, não, né? Eletrônicos, a maioria das pessoas não lançam no imposto de renda. Mas eu acho que já deve lançar, né? Porque antigamente era mais barato, né?
Agora que um telefone aí custa mais de 10 mil, eu acho que a gente já tem que começar a lançar no imposto de renda já. Tem, né? Então, interessante. Até foi uma pergunta aí que uma pessoa me fez, né? Um seguidor, quando eu falei que você ia vir aqui, perguntou: o celular entra, o computador entra nessa declaração? E aí eu falei assim: vamos perguntar para o Diego, né? Que ele sabe. Bom, você falou do telefone aí hoje. Tem muita Sim. gente que lança o telefone quando a pessoa é autônomo, né? E hoje a gente entende que o que você pode deduzir quando você é autônomo? Tudo que é necessário para o exercício da sua profissão. Então, vamos supor que eu trabalho com marketing hoje, eu sou autônomo, né? Eu não tenho uma pessoa jurídica, e eu tenho aqueles gastos que são necessários para que eu possa executar a minha atividade, né? E a gente entende hoje que o telefone, ele é algo essencial, né? Sim. Não é nem essencial, para mim é obrigatório, né? Não tem como você trabalhar com marketing e várias outras profissões sem ter um bom telefone. É verdade. O meu telefone mesmo eu tive que trocar porque o marketing me exigia muito. E realmente foi uma aquisição financeira aí de um gasto maior. Só que eu não considero ele como gasto, eu considero ele como um ativo, né? Porque ele realmente me dá rentabilidade. E a pergunta que todo mundo quer saber: como que eu faço para pagar menos? Bom, essa é a pergunta que todo mundo quer saber, né? Como que eu pago menos, né? Uma Sim. forma de pagar menos é pegar as suas despesas médicas. A gente percebe que muita gente hoje, o cara vai no médico, mas ele não pede nota fiscal, né? Verdade. E quando você não pede essa nota fiscal, você vai estar tendo gasto e vai estar oferecendo aquele valor para tributação. Quando a gente fala em oferecer, gente, é o seguinte: eu tive um gasto de R$ 5.000 com o médico, mas eu não peguei documentos para fazer a declaração, então aqueles R$ 5.000 eu deixo de abater ele do meu imposto de renda. Né? Interessante. Então, assim, é muito importante que quando você for no médico, no dentista, no fisioterapeuta, você pegue as notas fiscais daqueles gastos. Muito bem. E nota fiscal de medicação, entra ou não entra? Infelizmente, medicação não entra, né? A gente tem muita gente que fala, eu tenho um colega que deduz, né? Cara, você pode colocar na declaração, mas isso com certeza vai cair em malha, né? Hoje a Receita Federal ela tem um cruzamento das despesas médicas que chama DMED. Então, tudo que tiver de despesa médica, anualmente, no dia 28/2, são transmitidos, né? E automaticamente, quando a gente pega a nossa declaração, todos esses gastos eles já vão estar lá para a gente. Ah, interessante. Então, assim, é algo que você tem que olhar muito bem quando você for fazer a declaração. Às vezes você teve um gasto, né, numa clínica, e essa nota fiscal não apareceu lá. Se essa nota não apareceu, é bem provável que quando você lançar ela, ela vai cair na malha fina. Nossa, interessante, olha só. Então, pessoal, fica ligado aí para vocês não correr o risco de cair aí nas garras do leão, né? Porque uma vez que você cai na malha fina, fica tipo como uma marcação sobre você, né? Diego, e o que mais que entra? Livros entra? O que mais a gente pode Bom, abater? essa pergunta do livro ela é muito boa, né? O livro ele entra quando eu sou autônomo e é um gasto com literatura técnica, tá? Certo. Então, vamos supor que eu sou um médico ortopedista, eu comprei um livro de ortopedia, e isso é uma literatura técnica, esse gasto específico eu posso deduzir. Agora, eu comprei lá o Monge o Executivo, esse, infelizmente, esse não dá para deduzir. E quando é CLT? Por exemplo, eu CLT comprei um livro técnico, Storytelling. É o tema de um livro que a gente utiliza. Eu já não posso deduzir. Você já não pode deduzir, né? Essa modalidade é só para quem é autônomo. Entendi. Muito bem. E o teto de declaração para a pessoa física, qual que é? O mínimo você tem que oferir renda de 28.559, Sim. tá? Então, você começa daí. Isso não é que se você recebeu menos, você não precisa declarar. Muita gente declara para poder restituir, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu comecei a trabalhar em outubro do ano passado, né? E eu oferi uma renda lá de R$ 20.000. E aí eu tive retenções, né? Essas retenções de imposto de renda. Quando eu fizer a minha declaração de ajuste anual, eu consigo receber aquele montante de forma integral, tá? Ah, interessante. Então, assim, se eu tiver abaixo dos 28, eu recebo 100% daquele valor que foi retido.
Que interessante. Olha aí, pessoal, essa dica aqui foi valiosa, né? E as férias entram, né? As férias entram, as férias contam, né? Com Uhum. essa declaração. E eu quero saber esse MEI, como é que está a declaração do MEI? É uma dúvida que tem, nós temos muitos clientes, né? Muitos ouvintes nossos que são MEI. Como é que é a declaração do MEI? Ele precisa declarar, não precisa? Como é que é isso? Bom, aqui no início a gente falou um pouco sobre quando que você precisa declarar. O MEI, muitas vezes, ele tem uma renda ali de R$ 6.000 mensal, Uhum. e aí quando ele somar todo o lucro que ele distribuiu para ele entra numa outra obrigatoriedade da declaração, que é quando você recebe rendimentos acima de 40 mil no ano. Então, eu entendo que se você tem uma empresa, você é MEI, e você recebeu mais de R$ 40.000 de lucro dessa empresa no ano, automaticamente a gente já está obrigado a declarar. E assim, se você é um empresário, né, hoje a forma de você mostrar que você tem renda é o imposto de renda. Então, assim, o banco ele vai estar te exigindo esse documento. Então, é interessante você declarar até para você comprovar a renda que você teve durante o ano. Muitos, assim, ainda tem alguns tabus ainda na mente, algumas crenças, né, que limitam. Fala assim: "Ah, eu não vou declarar não, porque o governo vai ficar sabendo que eu tenho dinheiro", né, que vai ficar sabendo. Mas as vantagens que existem, né, linhas de crédito, né, a melhor visibilidade, e também se deseja crescer, declare seu imposto de renda, né, faça as coisas certinho, porque eu acredito que só tem a ganhar, até porque tem muitos benefícios para o MEI, né. E principalmente, se você deseja crescer para poder ir para o Simples Nacional, tem que realmente ter essa comprovação de renda, né, não dá para poder ficar. Com certeza. Ó, a Receita Federal, esse ano, ela entregou o maior avanço tecnológico da história da declaração de imposto de renda. Então, assim, a Receita ela já vai trazer, já trouxe esse ano todos os seus saldos bancários, né? Então, quando você abrir a tua declaração lá pré-preenchida, ela já vai trazer todos os teus saldos bancários. Uau. Ela vai trazer todos os valores de criptoativos que você tiver lá. Às vezes o cara ele comprou um criptoativo e ele não declarou, isso aí já está vindo na declaração também. Comprei um imóvel ou vendi um imóvel, ela também já está trazendo o Entendi. discricionário dessa venda ou dessa compra dentro da declaração, né? En- Eita. en- Então, assim, a Receita ela tem feito muitos cruzamentos de dados e esses cruzamentos, uma hora, né, pode ser que você durma no ponto aí e possa, enfim, às vezes pagar uma multa porque vendeu um imóvel e não recolheu ganho de capital. Então, Ixi. é interessante a pessoa estar sempre atenta em relação ao imposto de renda. Ô, Diego, eu quero fazer uma pergunta, então, em relação a isso. Vou dar um exemplo real meu. Eu participo, né, de uma igreja e, às vezes, a gente se organiza para poder fazer algumas ações, né. E, recentemente, nós tivemos, né, o retiro da nossa igreja e eu fiquei responsável por essa parte de caixa. Então, a gente preferiu não misturar com o dinheiro do caixa e eu fiquei recebendo as inscrições na minha conta pessoal para poder fazer as compras, pagar o aluguel das coisas, enfim, né. Entra, Não, isso aí não entra, tá? mesmo tendo sido movimentado na minha conta pessoal. Mesmo tendo sido movimentado, não é, não é renda sua, né? Isso é uma dúvida comum aí das pessoas, que isso é muito comum de acontecer, né? Às vezes você tem um funcionário e você quer Uhum, comprar alguma coisa, você manda um Pix na conta dele e ele vai fazendo as compras, né? Então sim. isso é algo comum, mas não entra como renda. Ai, que alívio, porque assim, eu pensei que todo o dinheiro que fosse entrando ali na movimentação fosse contando, né, para a Receita Federal. É até Não. um alívio. E como é que fica a declaração de quem tem investimento? Você falou aí das criptos, né, das criptomoedas. Fala um pouco para a gente aí, porque eu acredito que tem muita gente aí investindo, não sabe como fazer essa declaração, está um pouco perdido, né? E você é investidor, né? Você conhece bem Também. essa área. Ó, essa parte dos criptoativos é algo que a gente vê muita dúvida do pessoal, né? E assim, o criptoativo ele começa aqui. Se você tem um valor abaixo de R$ 5.000, você não está obrigado a declarar, mas você pode declarar. Uhum. E aí, se você vendeu um criptoativo seu e auferir uma renda abaixo de R$ 35.000, você não paga nada de imposto, Hum. né? Então, a gente gosta muito de frisar isso aí, porque às vezes você tem um amigo lá que o cara tem R$ 10.000 em criptomoeda, vai ter um lucro de 2, 3 mil e ele está preocupado se ele declara ou não, né? Então, assim, isso é simples.
você pode declarar, você pode reconhecer esse ganho e você não vai pagar nenhum imposto por isso. Muito bem. Parte de ações, né? As ações hoje, você só vai pagar imposto de renda das alienações acima de R$ 20.000. Então, vamos supor que eu comprei R$ 1.000 em ação nesse mês e fiz uma venda de 5.000 e tive um lucro de R$ 4.000. Eu vou pagar 0 tributo sobre isso. Interessante. Então, desde que essas alienações elas fiquem no valor até 20.000, eu não pago nenhum real de imposto. E isso, gente, isso é mensal, tá? Que legal. Então, todo mês você pode fazer essa venda aí de até R$ 20.000 e não pagar nenhum real de imposto. Então, assim, a parte de investimento, né? A gente percebe que muita gente tem dúvida, mas não é algo tão complexo, né? Se você entender a regra, muitas vezes você deixa de pagar muito imposto por conta disso. A tributação da ação, ela começa ela é 15% quando eu faço o swing trade, o swing trade é quando eu compro uma ação e eu vendo em dias subsequentes, e do day trade ela é 20%. Então a tributação da ação é 15 e do day trade é 20. E a parte do day trade, infelizmente, a gente não tem essa isenção dos 20.000. Tem que pagar mesmo. Tem que pagar mesmo. E o recolhimento, ele é no mês subsequente, Sim. tá? Então, no último dia do mês subsequente, deve ser recolhido. E, Diego, como é que a gente faz para melhorar essa rentabilidade aí, para empresas e para pessoas físicas de investimento? Ótima pergunta. Quando a gente fala aí de rentabilidade, né, a gente percebe que a maioria dos investidores do Brasil são pessoas extremamente conservadoras, né? Então, assim, o conglomerado bancário do Brasil está concentrado aí em 5 bancos. Vai pegar os 5 maiores aí, Caixa, Banco do Brasil, Santander, Itaú, Bradesco. Então, essa galera, eles concentram a maior parte do dinheiro brasileiro, né? E muitas vezes eles não pagam uma rentabilidade do índice inteiro, Sim. né? Então, vamos supor lá, vou dar um exemplo aqui bem básico. Você tem R$ 100.000 na poupança e essa poupança ela está no Banco do Brasil. A Selic hoje ela está dando 13,75. O Banco do Brasil ele não vai te pagar esse índice de Selic inteiro. Ele vai te pagar um percentual desse índice. Então, você vai receber ali 0,80 do índice, 0,85 aí no máximo. Então, a gente está falando aí de uma rentabilidade que você poderia ter de 13%, e só de estar num banco conservador ela vai cair para 9%. Sim. Né? A gente está falando aí de R$ 2.000, R$ 3.000 que você ganharia a mais sem fazer nenhum esforço a mais. O que eu fico impressionada é a falta de conhecimento, porque as pessoas confiam mais no banco do que investir exatamente no Tesouro Direto, que daria essa rentabilidade aí, né? Me corrija se eu estiver errado. Né? Tá certo. Sim. E é seguro investir lá, só que o pessoal tem aquela crença que não, o banco é mais seguro porque eu estou enxergando essa instituição aqui, eu estou enxergando a agência, e aí, por isso, para mim é mais seguro. Mas deixa de ganhar muito mais. Enquanto isso, o banco está lá movimentando o seu dinheiro e ganhando em cima disso. Né? E o pessoal deixa de trazer isso daí. Eu queria saber sobre as doações. A gente esteve conversando, né? Você explanou uma situação sobre as doações dentro da declaração de imposto de renda. E era um assunto que eu não conhecia, pessoal. Interessante isso daqui. E é bom saber porque dá para poder ter umas vantagens em cima. Explica para a gente aí, Diego, como é que funciona. Hoje, dentro da declaração de imposto de renda, a gente pode destinar uma parte do imposto que a gente vai pagar para o governo federal para um ente municipal, né? Então, hoje funciona assim. Eu fiz a minha declaração e lá está falando que eu tenho um valor de R$ 5.000 a pagar para o governo. Dentro desses 5.000, 6% do meu tributo devido, eu consigo destinar aqui para um fundo municipal, né? Como a gente está em Araguaína, eu posso destinar lá 3% para a criança e para o adolescente e 3% para o fundo do idoso. Que legal. Né? E a gente tem um resultado bem positivo com isso aqui no município de Araguaína, que foi a construção da UTI pediátrica, né? Então, para quem tem uma memória aí mais recente, acho que isso aí foi lá para 2019 ou 2020, foi criado essa UTI pediátrica em Araguaína. Como que acontecia anteriormente? Seu filho passou mal, ele ia para Palmas, né? Então, a gente tinha um gasto aí com UTI, com transporte bem alto, e essas pessoas elas estavam sendo tratadas
lá em Palmas. Então, a gente está na segunda maior cidade do estado e, na época, a gente não tinha essa UTI. Então, foi feita uma campanha, né? O pessoal começou a destinar mais dinheiro para esse fundo e, com isso, a gente conseguiu construir isso aí. E outra ideia também bem interessante, às vezes você tem uma entidade, né? Você está assistindo a gente, participa de uma entidade e quer receber recurso desse fundo. Você consegue também, tá? Desde que você tenha uma contabilidade em dia da entidade que quer receber, né? Esse recurso que a gente destina, ele passa pelo CMDCA. É um órgão municipal onde as pessoas mandam projetos, eles avaliam os projetos e, quando eles avaliam os projetos, eles podem destinar recurso, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. A Casa do Idoso recebeu lá o fundo do idoso e foi captado aí mais ou menos R$ 20.000. E aí ela vai subscrever um projeto, falar, ó, eu tenho um projeto aqui para ter mais 10 enfermeiras aqui na Casa do Idoso com esse recurso. Eles vão avaliar o projeto. Se eles aprovarem esse projeto, aí eles recebem o recurso e conseguem gastar esse dinheiro. Gente, como é bom a gente ficar sabendo disso, de saber que é algo que a gente pode fazer parte de algo que ajuda a nossa comunidade, que ajuda pessoas, né? A gente sente uma satisfação a poder saber disso. Nós temos um projeto, né, da Casa Viver que trabalha com crianças, né, em vulnerabilidade social e no desenvolvimento dela. Então, se a gente quiser participar, é só montar um projeto e encaminhar. Para onde é que a gente encaminha? CMDCA. CMDCA? Muito bom. Que maravilha esse esclarecimento. Diego, e o que acontece se eu não declarar meu imposto de renda? Bom, quem não declarar está sujeito à multa, tá? A gente tem uma multa que ela começa em R$ 165. Nossa. Então, e muitas vezes acontece também da Receita inativar o CPF das pessoas que não fazem a declaração. Eita. Então, a pessoa tem que ter uma atenção em relação à declaração, né? Às vezes você, não vou transmitir minha declaração e não vai dar nadinha. Infelizmente, não é assim. E outro ponto que a gente deve falar também é sobre as multas, né? As multas, vamos supor que você deixou de declarar lá um rendimento e aí você foi pego num cruzamento da Receita Federal. Por exemplo, eu, Diego, tenho lá uma barraquinha de sanduíche e vendo pelo iFood, né? Uma hora vai ter uma malha desse iFood, você não declarou aquela renda, e aí a Receita Federal ela vai te notificar e vai falar, ó, tá aqui, ó, tá vendo esses 10 mil que você ganhou lá de iFood? Pois é, agora você vai ter que oferecer eles a tributação aqui. Quando a Receita te notifica, ela tem uma multa inicial, tá? Que é uma multa que a gente chama de multa de boa-fé. Ela começa em 75%. E ela pode chegar até 225%. Meu Deus, 75% pode chegar a mais de 200%. Isso aí. Em cima do valor. Cima do valor que você recebeu. Tudo isso vai ser acrescido da multa normal, tá? A multa normal ela vai até 20%. E também é acrescido de Selic. Eita! Não vale a pena, pessoal, perder o prazo. O prazo é até dia 31 de maio, né? 31 de maio o prazo. Se você tiver com dúvida, já procura logo um contador da sua confiança, né, para poder fazer. E não esqueça de fazer a declaração. Se eu perder o prazo, caio também nesse risco aí, né? Não tem mais o que fazer. Tem não, aí é só pagar mesmo. Aí começa com a multinha básica, que é de 165. Faz a declaração e paga a multa. Faz a declaração e paga a multa. Nossa, eu vi um caso de um colega que teve a sua conta bloqueada. Perdeu 2 anos aí de declaração de imposto de renda e bloquearam a conta. O governo faz mesmo isso? Tá tendo vários casos disso aí, principalmente da galera que investiu na Bolsa, né? Esse ano a Receita mudou um pouco a regra da Bolsa. Antigamente funcionava assim, comprei R$ 1 em ação, obrigatoriamente, eu já estava obrigado a apresentar a declaração de imposto de renda. Agora ela mudou a regra, essa regra é só para quem movimentou mais de R$ 40 mil. Então, o que a Receita avaliou, né? Ela tinha um custo operacional muito grande de notificar todo mundo que comprou a ação e isso estava sendo financeiramente inviável para ela. Por quê? Porque às vezes você tinha gente ali que operou R$ 100, R$ 200, R$ 300. Isso estava gerando um custo operacional muito alto para ela. Então, ela resolveu fazer um novo ponto de corte, né?
Então, só se você operou acima de R$ 40.000 no ano, é que você está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Maravilha. Tem uma dúvida do pessoal aí que recebe até 2 salários mínimos. Declara esse ano, não declara esse ano, como é que faz? Os dois salários já vai entrar aí na... se auferir mais de 28 mil, já vai ter que declarar, né? Acho que quando somar as férias, o 10º ele não vai entrar nessa conta porque ele é um rendimento diferente. Mas se entrar as férias, é bem provável que ele esteja obrigado a declarar Ainda por esse conta ano. dos 28 mil, Ainda esse ano. ainda esse ano. Nossa, pois é, foi uma dúvida que até algumas pessoas perguntaram, né? Os nossos seguidores. E aí, Mila, a gente declara esse ano já, não declara, né? Porque teve essa nova regra que começou a passar a valer a partir de janeiro, né, desse ano. Então já tem que declarar, viu, pessoal? Então não perca o time. E eu acho que esse ano o pessoal ainda não se atentou para isso. Eu acredito que a partir ali de julho, que começa a chegar as cartinhas, né, do governo ali que você caiu na malha fina, eu acho que a gente vai ter uma surpresa. Muitas pessoas vão ter alguma surpresa em casa, né, quando chegar. Com certeza. Esse ano, como a Receita ela teve um avanço tecnológico aí muito alto na declaração, eu penso que essa galera aí que tem uma declaração bem básica, eles mesmos podem fazer a declaração deles, né? Você tem o login lá do gov.br, você pode estar importando essa declaração, validando os dados, e com isso você consegue você mesmo fazer a sua declaração, né? Eu penso que é interessante você procurar um contador quando você tem uma declaração um pouco mais robusta, está na dúvida de declarar algum bem, aí é interessante a gente procurar um profissional. Mas quando eu sou uma pessoa ali que eu só tenho um vínculo empregatício, muitas vezes é bem simples de fazer essa declaração aí. Não precisa ser nenhum cientista da NASA aí para estar fazendo isso aí, quando é algo mais básico. Muito bom. Ô, Diego, pois nós já estamos chegando no final. É um prazer conversar com você, né? É um prazer tirar aqui todas as dúvidas. A vontade que dá é de ficar o tempo todo te perguntando, e aí isso, e aí isso. Mas eu gostaria de perguntar, antes da gente finalizar para você, se você tem algum conselho, alguma dica para dar para os nossos ouvintes, né? Para as pessoas que estão nos ouvindo aí. Bom, o conselho que eu dou é coloque tudo na sua declaração de imposto de renda, todos os seus bens. A gente percebe que tem muita gente que ele quer omitir bens nas declarações. E, gente, a maioria dos dados hoje são públicos, né? Então não adianta você achar que está enganando alguém, porque você não está, né? Às vezes eu tenho o teu CPF, eu entro lá na prefeitura, eu sei todos os imóveis que estão no seu nome, né? E aí você tá lá, não vou colocar esse lote, não vou colocar essa casa, né? E muita gente tem medo disso, às vezes, porque tem algum processo judicial, que tem algum tipo de litígio, mas a Receita ela já tem essas informações, né? Então, muitas vezes você vai no banco, vai tentar pegar algum crédito, e quando o gerente olha a tua declaração, ele vai falar, pô, esse cara não tem nada, né? E aí ninguém quer emprestar dinheiro para quem não tem nada, não tem jeito. Então, eu penso assim, a declaração ela é um documento que serve muito para o banco, né? E quanto mais rendimentos você tiver, melhor para você, né? Então, assim, não deixe de fazer a sua declaração, apresente sua declaração, coloque todos os seus bens, exponha a sua situação real financeira, né? Porque hoje tem muito cruzamento de dados que a pessoa consegue ver, né? Eu vejo que muita gente, assim, às vezes o cara fala, ah, eu tenho uns empréstimos aqui, não vou declarar esse empréstimo aqui para o banco não ver. Mas o banco ele tem acesso a um documento que chama registrato. Lá tem todas as suas operações financeiras. Então, não adianta você tentar omitir isso aí, porque eles têm acesso a essa informação e com certeza eles vão ficar sabendo disso. Olha aí, algo também que eu já nem sabia. E tem muitas pessoas que pensam assim, ah, eu vou colocar aqui, igual você deu o exemplo lá, colocar o carro no nome do meu filho, vou colocar a casa aqui no nome da minha esposa, porque ela não trabalha, né, sou eu que sustento, e ela não precisa declarar imposto de renda. Mas, igual você falou, tem como consultar o CPF dela e ver. Em algum momento ela vai cair na malha fina. Em algum momento vai chegar essa conta aí. Então, pessoal, fique ligado. Não adianta você tentar esconder, porque realmente vai chegar um momento que você vai precisar prestar conta disso, estando no seu nome ou não. Se tiver no nome de terceiro, o terceiro vai ter que prestar conta disso, né, Diego? Pois muito bem, Diego, obrigada por vir, obrigada por esclarecer muitas dúvidas aqui, que a gente tem outras dúvidas também, mas aí a gente vai deixar para uma próxima, né? O Diego
vai estar vindo aqui também, já vou deixar aqui, vai estar vindo outras vezes para poder esclarecer outras dúvidas nessa área aí de tributação, de declaração de imposto de renda, que é uma área muito ampla. Nosso Brasil é muito burocrático, né, Diego? Com certeza. Tem hora que dá, assim, muitas dúvidas. E eu te agradeço, Diego, por aceitar o nosso convite. Bom, eu que agradeço, né? E sempre que precisar, a gente está à disposição. É sempre interessante falar de imposto de renda, né? Até porque é um tema aí que a gente trabalha há muito tempo. E é engraçado que todo ano a gente estuda novamente sobre imposto de renda. E mesmo, eu acho que tem uns 12 ou 13 anos que eu faço imposto de renda, todo ano, às vezes, debatendo com os colegas, a gente acaba aprendendo uma coisa nova, né? E essa é a legislação do Brasil, uma legislação complexa, né? Muitas vezes difícil de entender e que a gente tenta trazer para o empresário de forma mais simples, porque às vezes o empresário está preocupado só em vender, né? Verdade. E a gente sabe que a complexidade da legislação ela dificulta um pouco as coisas. Então, agradecer a Norte-Cis o convite e agradecer você, Jamila, e dizer que a gente está à disposição aí para uma próxima também. Obrigada, Diego. Obrigada a você que ficou conosco até agora. E eu aguardo você para as próximas edições do nosso Nortecast. Até mais.